Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre mais alguns temas da tradição védica, né? E nossa proposta com essas aulas é cobrir diversos temas, né? Que são a base do yoga, a base do Vedanta, né? E eu sugiro quem está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, né? Que está entrando agora, né, no curso, que assista os vídeos anteriores. Todos eles estão disponíveis no YouTube e você também pode acessá-los através do link da nossa página. Se você entrar na página principal do Satsang Online, você consegue ali se inscrever para a turma, receber o material didático e tudo mais, né? Então, é importante assistir as aulas anteriores, porque as coisas que a gente está falando agora, elas estão todas dentro de um contexto, né? A gente não está falando de assuntos mais separados um do outro. Bom, as aulas vão ficar cada vez mais difíceis, né? Porque os assuntos passam a mexer mais com a gente. Então, nesse momento do estudo, né, é muito importante que a gente tenha uma clareza, né? Uma clareza a respeito de quê? Do que são os doutrinamentos sociais estabelecidos em torno da nossa figura, né? E como esses doutrinamentos fazem com que a nossa vida tenha, vamos dizer assim, certas restrições em si mesmas, né? Os doutrinamentos sociais todos são baseados em nomes. Uma pessoa só cria um doutrinamento quando ela tem um nome que geralmente representa um julgamento. Representa um grupo, uma fórmula, né? Então, se você parar para pensar, né, e olhar um jogo como Brasil e Argentina e ver as pessoas se batendo, né, dentro do jogo, da onde vem essa violência, né? A violência está ali, está implícita. As pessoas são violentas por si só, mas como que a violência sai para o lado de fora, né? Como que as pessoas se conectam ali essa energia de violência e se batem, né? Elas só conseguem se conectar por causa do nome brasileiro e o nome argentino. É como se por detrás dos nomes, né, os nomes que dividem as pessoas em grupos, em classes, em estilos de vida, em grupos de yoga, em caminhos espirituais e tudo mais, tivessem um peso de dividir as pessoas. Enquanto a gente está numa busca espiritual, esse nome pode até ajudar. A gente pode comprar uma camisa, escrever vamos supor, yoga do bem-estar. Aí a gente faz uma flor, aí todo mundo usa a mesma camisa, aí você forma um grupo e você, tem uma força para seguir em frente e pessoas vão largar o alcoolismo por causa disso. E a gente não vai poder nunca rir e dizer que isso não serve para nada. Claro que serve. Você tem um sentimento de grupo, claro que serve. Mas existe um limite, sabe? A gente não consegue seguir dentro de uma tradição espiritual preso a nomes. Não consegue. Sabe por quê? Porque não existe divisa entre a Argentina e o Brasil. Se você for entre a Argentina e o Brasil olhar no chão, não tem nenhuma linha que divide a Argentina do Brasil. A divisão só existe dentro da cabeça das pessoas. E porque eu chamo ele de argentino, eu me vejo no direito de bater nele num estádio de futebol.
Isso é ridículo, entende? Isso é ridículo. E isso é um lado da nossa humanidade que a gente carrega. E a gente carrega não só esse conceito, a gente carrega 1 milhão de conceitos a respeito de si mesmo, a respeito dos outros, como os outros devem ser, como o yoga deve ser. Né? De vez em quando eu recebo uns e-mails de pessoas que vêm assim, por exemplo, assim, o yoga deve ser ensinado de graça. Ok, tá bom, mas de onde você tirou essa visão de que o yoga deve ser ensinado de graça? O que o dinheiro tem de negativo que não possa ser misturado com o yoga? A gente aprendeu isso. Dinheiro é uma coisa, né, do demônio, sabe? Traz sofrimento, traz doença, mas na verdade dinheiro traz ciência, dinheiro traz progresso, dinheiro traz saúde, dinheiro traz um monte de coisa. Então, se eu tenho uma pressão interna onde espiritualidade e dinheiro não caminham juntos, isso significa que eu tenho um doutrinamento na minha mente. Sabe por quê? Porque esse conhecimento é um ritual. Vedanta, yoga, qualquer conhecimento é um ritual, sabe? E em um ritual você tem que dar alguma coisa, como você vai fazer uma leitura de mão, é uma troca energética. Dinheiro não é algo do outro planeta, dinheiro é uma representação do meu esforço, do meu trabalho. E é a forma que eu tenho para demonstrar, por exemplo, respeito pela outra pessoa, né? De que eu valorizo o trabalho dela. Né? Então, a ideia de que seria bom que conhecimento fosse de graça para todos, ela é muito positiva. E não tem professor que não gostaria que isso existisse. Né? Mas, ao mesmo tempo, comida também deveria ser de graça, educação também deveria ser de graça. Você poder viajar de um lugar para outro também deveria ser de graça. Estadia nos hotéis deveria ser de graça. Tem tanta coisa que deveria ser de graça. Então, quando eu separo essas duas coisas, por exemplo, dinheiro e yoga, eu crio, sabe o quê? Um yoga insustentável. Você vai ter, por exemplo, professor de yoga que cobra por uma aula um valor que a pessoa não se sente feliz de viver sendo professor de yoga. Pode ter certeza que isso não está certo. Shiva lá no céu, seja lá qual é o conceito que a pessoa tiver, não está contente. Ele não vai falar assim, muito bem, ele está fazendo um trabalho de caridade. Não, não. Sabe por quê? A outra pessoa depende da valorização do seu trabalho para ela se mudar como pessoa. Então é importante que eu consiga oferecer as coisas para a pessoa, seja o serviço que for, seja yoga, seja se eu sou um médico, se eu sou um professor, seja lá o que for, de uma forma que a pessoa valorize isso. E se a pessoa não tem condição de pagar, encontra-se outras maneiras de estudar. Essa nunca foi a questão. Né? Mas eu preciso livrar minha mente de conceitos como esse simples. Dinheiro é uma coisa profana e ela não se mistura com espiritualidade. Portanto, se eu quiser ser espiritual, eu tenho que sair da minha vida, largar minha família, ir para uma caverna onde nada é e tudo vai ser ensinado de graça. Isso é uma fantasia. Espiritualidade não vai ser descoberta dentro de uma caverna. Não. E vou te dizer, exatamente as pessoas que têm um problema com o dinheiro, por exemplo, é com o dinheiro que elas vão se resolver. Não vai ser separado do dinheiro, entende? E quem tem um problema com a família, é com a família que ela vai se resolver. Porque onde está o problema é onde está a solução. Sabe? Então não existe esse conceito de separação entre o mundo espiritual, como sendo um conjunto de termos, etc., que não tem nada a ver com o mundo material, e o mundo material como algo separado e oposto ao mundo espiritual. Não. Esse paradigma, entende, de que a espiritualidade é uma coisa e o mundo material é outra, é só uma fantasia que a gente carrega e que é muito conveniente, porque a nossa vida tem diversas dificuldades. A gente tem muitas dificuldades de relacionamento, é mais fácil acreditar, sabe, que o meu caminho espiritual é largar toda essa confusão e ir para algum lugar onde nada disso esteja acontecendo. Né? Mas a verdade é que se você for para uma caverna, lá no topo dos Himalaias, você vai descobrir que todas as pessoas que você tentou deixar no Brasil foram junto com você. Daqui a pouco você está conversando com as paredes, entende? E está xingando o cachorro que está lá dentro vivendo com você. E está reclamando da comida. Da mesma maneira que você reclamava que as aulas de yoga deviam ser de graça, vai estar reclamando da comida, que é ruim. E vai estar falando que as pessoas não valorizam. Porque essa é a mente. A mente humana vai junto contigo. Para onde a gente for, a mente vai junto. Então, eu preciso de um instrumento, né, que me faça ter uma flexibilidade mental.
para largar conceitos que, na verdade, são o que verdadeiramente me aprisionam. Todos esses conceitos são baseados em palavras. Palavras como o argentino, palavras como o criminoso, como o yogi, como conceitos como, por exemplo, que uma mulher, né, isso é muito interessante. No Brasil, pelo menos, há um tempo atrás, era assim: uma mulher deve saber cozinhar. Quem que inventou essa história? E se a mulher não gostar de cozinhar? Não, ela não só deve saber cozinhar, ela deve saber cozinhar e deve gostar de cozinhar, ainda por cima. Pronto, a mulher não gosta de cozinhar, o que ela faz? Se suicida? Porque ela nasceu e ela não gosta de cozinhar, e agora? Né? Como é que fica essa história toda? Né? Então, existe uma espécie de uma necessidade, sabe, de ser capaz de se ver fora dos rótulos que a sociedade distribui para a gente naquele momento. Né? E quando a gente pensa num mundo espiritual, esses rótulos representam praticamente todos os grupos que a gente se filia no caminho, nessa busca pelo conhecimento. É necessário ter uma espécie de objetividade onde eu possa, sabe, eu não preciso nunca começar minha frase dizendo assim: faz 25 anos que eu faço a meditação tal, sabe, porque essa é uma pressão que não é necessária. Cada um de nós, olha só, tem mais de 200 pessoas nessa turma. Cada um de nós fez um caminho completamente diferente. A gente chega, né, agora para escutar a respeito de uma realidade. Obviamente, o que tem para ser dito não pode ser algo que é harmônico com todo mundo, porque se fosse algo harmônico, não teria função eu estar aqui. Um professor de Vedanta, ele não vem para falar uma coisa que você já sabe, ele vem geralmente para dizer coisas que são muito difíceis, então necessariamente vai de encontro com aquilo que eu penso. E se o yoga tiver dobrado o meu corpo, mas não tiver dobrado a minha mente, quando chegar de frente para esse momento, o que vai acontecer? Tudo que é rígido quebra. E o ego surta. Ele vai dizer assim: como que você pode estar falando assim da meditação? Não, mas, gente, meditação é uma atividade que não foi inventada por nenhum desses grupos. Né? Meditação existe desde o começo da criação. E o que é meditação? É uma ação, e uma ação gera resultado. Qual que é a mística por trás de uma meditação ou de um rótulo? Né? Eu tenho que ser capaz de ver com objetividade o que as coisas podem me dar e o que as coisas não podem me dar. E se eu torço para o Flamengo, se eu torço para o Palmeiras, se eu sou brasileiro, se eu sou argentino, sei lá, se eu participo de um grupo ou de outro, mas eu estou falando de conhecimento não tem nada a ver com nenhum dos grupos. Né? Quando entra o assunto conhecimento, eu tenho que ser capaz de me abster de toda a minha bagagem e olhar para o que está sendo dito com uma plasticidade, né? Tipo, uma plasticidade de dizer assim: ok, o que está sendo dito para mim é verdadeiro ou não é? Então, olha só, vou contar uma coisa para vocês interessante. Observa. Qual é a diferença de estar de olho aberto ou de olho fechado? Qual é a diferença? Vamos supor assim: você acha que estando de olho aberto, vocês estão olhando para mim, eu estou olhando para vocês aqui pela internet ou pela câmera. Eu estou de olho aberto, sem fazer nada, ok? Olho aberto, olhando para vocês. A minha vida vai mudar? Não, né? Por que mudaria? Eu estou de olho aberto, olhando para frente. Qual é a diferença? Ok. Agora, vamos imaginar que eu fecho o olho, ok? E não estou pensando em nada, virado para frente. Por que mudaria alguma coisa? A meditação, o conceito de meditação como solução para um problema é um grande equívoco. Qual é a diferença de estar de olho aberto e de olho fechado? Se meditação representa estar de olho fechado, meditação não é nada. Preste atenção nisso. Se meditação é ficar de olho fechado sem pensar em nada, de olho aberto sem pensar em nada, qual é a diferença? Não pode ser isso. Se existe alguma meditação, não pode ser isso. Não pode ser essa proposta. Né? Tá bom. Aí a pessoa vai dizer assim: não, eu vou fazer uma meditação. E se eu fizer essa meditação, eu vou atingir a felicidade plena. Ok. Quanto tempo de meditação você vai fazer para atingir a felicidade plena? Não é porque se você faz 5 minutos de meditação,
você deve ter um resultado proporcional aos seus 5 minutos, né? Então, faz 15 minutos, você vai ter um resultado para 15 minutos. Você faz 1 ano, você vai ter um resultado de 1 ano. Para ter felicidade plena, quanto tempo de meditação você vai fazer? Né? Se existe um conceito de felicidade plena, dizer que eu posso encontrar uma felicidade plena meditando é uma inconsistência lógica. Não faz sentido, porque a meditação é uma ação, e uma ação ela é limitada pelo tempo, e toda ação tem um resultado proporcional à sua ação. Então, necessariamente, seja lá o que eu ganhar na meditação, eu perco no tempo. É uma questão lógica. Mas, nem sempre isso foi colocado para mim dessa forma. E talvez eu tenha escutado várias pessoas até dizendo, tipo, que a meditação vai ser a solução de todos os caminhos. E talvez vá ajudar muito para a gente no nosso caminho. Mas agora é um momento onde eu paro para refletir. E vou olhar de uma maneira assim, pragmática. Uma ação não pode gerar um resultado infinito, porque ela é limitada no tempo, no esforço. Na postura de que você vai fazer, um faz em Padmasana, o outro faz em Badasana. Qual vai gerar mais resultado? Sei lá, Padmasana, de repente, porque é mais difícil. Tem que ter uma proporcionalidade, é uma questão de causa e efeito. Né? Tudo bem? E se a meditação não vai me gerar uma felicidade plena, então ela não me interessa? Negativo. A meditação é muito importante. Falando nisso, eu não conheci nenhum mestre de Vedanta até hoje que não seja um mestre de meditação também. Sabe? Meditação é muito importante. O que a gente tem que tirar da meditação é a capacidade, a ideia de que a meditação pode produzir um resultado infinito e de que ela seja a solução para o meu problema. Não é. Pensa bem. A solução, ela tem que ter a natureza do meu estado final. Vocês entendem isso? Tipo, se você quer, por exemplo, ser um grande jogador de futebol, né? O que você vai treinar? Você vai treinar chutar gol. Você vai treinar bater uma falta, você vai treinar fazer um cruzamento, vai fazer não sei quantas cabeceadas para o gol. Você vai treinar onde? No seu estado final. Né? O treinamento final é sempre o estado final de qualquer arte. Né? O que você quer com o yoga? Você quer esticar sua coluna? Você quer conseguir espacar para frente e para trás? Então tá, vai fazer aula de asana. Entende? Agora, você quer viver em paz com a sua família? Asana não vai ajudar. Definitivamente. Ele vai ajudar relativamente. Meditação, para você viver em pleno, sem problema nenhum, não vai ajudar. Por quê? Porque ninguém quer viver meditando. Não faz parte do estado final. Então, se eu quero, no meu momento final de processo espiritual, viver uma vida harmônica com todas as pessoas, poder ser livre para desejar, para viver, para ter minha família, para fazer o que tiver comigo, mas livre, então o caminho que eu tenho que seguir para essa liberdade é um caminho livre, não é um caminho de restrição. Isso é muito importante ser entendido. Uma pessoa livre não é criada num ambiente de prisão. Uma pessoa livre é criada em liberdade. É uma liberdade, só que não é uma liberdade física mais. Não é uma liberdade que é mental. Então, nós entramos para esse mundo, né? É como se quando o médico batesse ali no bebê, né? Tudo começou. E a gente entra para esse mundo cheio de paradigmas e com uma prisão mental. Os caminhos espirituais apresentam para a gente, entre aspas, prisões positivas. Formas da gente se conectar com uma mentalidade que a gente já tem, para tirar a gente de um ciclo de pensamento. Então, em vez de me associar com pessoas que, sei lá, vão passar o dia inteiro deixando o tempo passar sem fazer nada, eu me associo com pessoas que estão trabalhando e eu passo a ser um trabalhador. Em vez de me associar com pessoas que têm uma dificuldade de expor seus sentimentos, eu me associo com pessoas que têm facilidade de expor seus sentimentos. E assim eu ganho essa habilidade também. Então eu vou me associando para, ganhar uma certa maturidade. Mas chega uma hora, sabe, que eu não quero me associar. A minha verdade não é uma associação.
Né? A forma como cada um é necessariamente diferente um do outro. Então, eu preciso conseguir romper com todos esses rótulos que eu criei sobre mim e que faz a minha identidade. Eu tenho que ser capaz de dizer, eu não sou um professor de Vedanta. Eu não sou um pai, eu não sou um filho, eu não sou um amigo. Não sou, fundamentalmente eu não sou. Posso desenvolver esse papel, entende? A gente pode ter vivido durante muitos anos seguindo um certo caminho, sabe? Mas eu tenho que ter o desapego de poder olhar para tudo isso e falar, isso tudo me abençoou, mas eu tenho condições de olhar objetivamente para isso e dizer, ok, é só mais um nome e mais uma forma. É só mais um nome e mais uma forma. No final das contas, todo esse aparato espiritual, ele está servindo a quem? A você. Independente do nome que tem, se é budismo, se é hinduísmo, se é o que for, se é meditação, se é yoga, ele está servindo quem? A você. E você é uma pessoa só. Entende? Então, você quer fazer um estilo de yoga, faz o seu yoga. Entende? A busca, entende? Não é de você se conectar a algo, não. A busca eu sou capaz de livrar as amarras da minha mente para entender que eu não pertenço a grupo nenhum. Dentro da tradição védica, sabe como que é feito isso? A gente tem que, por acaso, até eu não estou aqui, mas a gente tem umas cinzas, né? Então tem um ritual muito bonito que a gente faz, que a gente coloca cinzas assim na mão e passa na testa. Sabe o que você fala quando você passa na testa? Olha que interessante. Você faz um sankalpa, sabe? De que eu não pertenço a nenhum grupo. Eu pertenço ao grupo das pessoas corretas. Onde tiver uma pessoa correta falando a verdade, essa pessoa é do meu grupo. Onde a pessoa não for correta, não interessa se ela é argentina, se é brasileira, se é espanhol, se fez meditação, se não fez meditação, se fez yoga, se não fez... Não interessa, ela não pertence ao meu grupo. Entende? Porque o meu grupo é uma humanidade que é comum a todos nós que estamos aqui assistindo esse curso. Entende? Quem de nós não quer ser bem tratado, não tem os mesmos valores por não violência, não tem os mesmos valores por ser respeitado, né? E se todos nós aqui temos esses mesmos valores, de onde vêm as discussões? De onde vêm os nossos desentendimentos? Né? O que nesse mundo do yoga é até bem ridículo, sabe? Várias pessoas estudando yoga, e brigando porque sei lá, faz um nome, yoga que tem um nome, e o outro faz yoga porque tem outro nome. Aí você pergunta como é que é o yoga dos dois, os dois terminam em Shavasana, começam com Om, entende? E você fala, o que é isso? Por que vocês estão brigando? Não, porque meu yoga é autêntico. Acorda! Que yoga autêntico? O que você está falando? O que é o yoga autêntico? Com certeza o yoga autêntico não é chamar ele de nome nenhum. Entende? Com certeza, porque você é uma pessoa só. Como que você pode dividir e picotar e julgar e criar julgamentos sobre julgamentos e depois me considerar melhor do que o outro porque eu pertenço a um grupo que o outro não pertence? Isso não dá. Do ponto de vista da espiritualidade, quanto antes isso acabar, mais rápido a gente passa por isso. Entende? Então, assim, não é necessário mais. Não é necessário eu me colocar numa posição de conflito com a outra pessoa. Eu estou estudando, eu tenho uma verdade que é a mesma que você busca. Por que a gente não pode conversar sobre o assunto? E se tem alguma coisa que eu faço que você não concorda, eu quero mais ouvir, eu não quero brigar com você, porque de repente você vai me ajudar no meu caminho, e não importa se eu sou professor, se eu sou aluno, se eu sou brasileiro, se eu sou indiano, entende? Todos esses conceitos, o quanto antes a gente libera da mente, mais rápido é o nosso caminho. Mas os doutrinamentos, eles tiveram um papel na nossa vida, sabe? A gente, para crescer como pessoa, a gente, para sobreviver, a gente teve que navegar por doutrinamentos. A gente aprendeu o que é pertencer a essa família, o que é ser filho nessa casa, o que é ser esposa desse cara, marido dessa mulher, o que é trabalhar nesse grupo, entende? E muitas vezes, né, tipo, o doutrinamento, ele não é uma ferramenta
de proteção, porque pode ser, e quando é uma ferramenta de proteção é uma coisa linda, ninguém reclama dele. Muitas vezes o doutrinamento é só uma ferramenta de controle. Uma ferramenta de controle das pessoas, e a pior ferramenta, porque mesmo sem o controlador estar presente, a pessoa se sente controlada. Depois que uma mãe grita com o filho, dos 0 aos 3 anos de idade, ela pode falar soft, né? Normalmente com o filho aos 20 anos ele se sente controlado, você sabia? Porque dentro da estrutura mental dele foi criada aquela relação onde existe uma pressão, né, entre uma pessoa e outra. Então, o yoga que a gente está buscando, num primeiro nível, ele tem que preparar o nosso corpo físico. Ele tem que ser capaz de fazer com que o corpo físico tenha saúde e que as energias possam fluir e que essa pessoa possa se abrir emocionalmente. Mas num segundo momento, né, um momento onde a gente está querendo agora entrar no autoconhecimento, a gente vai querer que o yoga dobre o quê? Não é o corpo, dobre a mente, dobre o ego. Toda vez que eu me senti especial por causa da minha busca espiritual, lembra disso que eu vou dizer, porque foi assim que eu aprendi. A fila está andando na direção errada, entende? A gente acha, eu sempre faço essa piada porque foi o meu caso. Quando eu fazia aula de yoga, as pessoas disputavam o tamanho do Om, né? Om no final da aula, quem fazia o Om maior, né? Quem fazia o Om maior perdeu, não ganhou, perdeu. Porque o objetivo da aula de yoga é largar a competitividade, não é fazer o Om maior. Né? Do ponto de vista do corpo, a gente pode achar assim, não, aquele que é mais flexível, né, ele está mais evoluído dentro do yoga. Mas não é verdade. Aquele que respeita mais o seu corpo está mais evoluído dentro do yoga. Aquele que é capaz de entrar numa aula e não ficar competindo com os colegas está mais evoluído dentro do yoga. O movimento é completamente diferente. Né? Então é necessário, sabe, nessa nossa busca espiritual que a gente, sabe, crie essa consciência e transforme a nossa busca. Porque se a gente tiver essa abordagem, não tem nenhum estilo de yoga que seja nocivo. Você tem um bom professor, ele vai ajudar você a lidar com o seu ego, ajudar você a lidar com seus próprios julgamentos, que no fundo é o que é importante. Muito mais importante do que conseguir, sabe, fazer uma postura difícil, sabe? Isso é totalmente irrelevante para a felicidade de uma pessoa. Imagina, o cara, ó, vamos imaginar, aí o cara pega, porque ele coloca os 2 pés aqui atrás, aí fica parecendo uma tartaruga de cabeça para baixo, assim, deitado no chão. Aí você chega para ele e fala para ele assim, vou te falar uma coisa, o quê? Sabe aquela sua mulher, sabe? Aquela. Ela fala, o que tem ela? Pô, tá saindo com aquele outro cara da academia. O cara tem um treco, quebra a coluna, mano. Ele tá ali assim, ele vai ficar preso para sempre naquela postura. Já era, você nem pode falar. É a rimsa, né? Contar uma má notícia dentro de uma postura difícil de yoga, né? O que o cara vai fazer, né? Então, essa é a nossa situação hoje. A gente entra com uma energia muito positiva de saúde, de trazer um conforto físico. Mas quando a gente quer entrar no autoconhecimento, a gente tem que agora fazer a curva. E a curva é, ok, meu corpo físico, minha mente, eu estou lidando com elas, mas agora eu quero conseguir lidar com essa minha personalidade, com essa minha individualidade. E nesse momento, tudo que me ajudou até aqui não vai me ajudar para frente. Então, criar rótulos sobre mim, né, que é o tema da aula de hoje, né, o poder dos rótulos e dos doutrinamentos, na verdade são um dos maiores obstáculos. Né? Então, sabe, esse é um convite, sabe, vamos nos observar livre dos rótulos, sabe, livre dos rótulos que a gente criou dentro do nosso caminho espiritual mesmo, que nos protegeu. Né? Aqui essa não é uma tradição feita como é que se diz? Feita de pessoas especiais, que estudaram e que ganharam uma luz divina e que passaram para outra. Então, de pessoa especial para pessoa especial, não. Essa é uma tradição de pessoas comuns, que são só alunos. Todos são alunos, todos os professores são alunos. Quanto melhor aluna essa pessoa for, melhor professora ela vai ser. Não importa de quem é o conhecimento, não importa de qual linhagem você está ensinando o Vedanta. Vedanta não tem linhagem, Vedanta vem de Shiva. Sadashiva Samarambam, começando em Shiva. Que linhagem a gente está conversando?
entende? Isso é todo um diálogo, voltado para rótulos. A gente de novo vai começar a rotular, e aí vai começar a rotular Vedanta, vai começar a rotular Yoga, aí os mantras que eu canto são do não sei o quê. Não, nada disso. A paz é de quem? É de que família? A paz que você está tentando encontrar no seu coração. Né? A espontaneidade. Quando você chega em casa e quer sorrir para sua esposa, mesmo depois de 20 anos de briga, né? De que família esse sorriso pertence? Não pertence ao grupo Iyengar ou ao grupo, sei lá, qualquer coisa. Não faz sentido nenhum isso, entende? E essa paz pertence a você. E se essa paz pertence a você, eu tenho que ser capaz de largar tudo isso. Eu não pertenço a grupo nenhum. Todos esses grupos estão aqui tentando me ajudar a encontrar uma pessoa simples e feliz que eu já sou. E que é meu objetivo final. Então, se o meu caminho gera atrito, ele não está me levando na direção certa. Eu preciso ser capaz de encontrar uma forma de navegar por esse mundo do yoga, da espiritualidade, de uma maneira onde tudo contribua para mim. E não que eu esteja em conflito com todos à nossa volta. Né? Então, esse é o tema da nossa primeira aula. E na nossa segunda sessão de hoje, a gente vai falar sobre como que a gente estabelece uma relação de não conflito com as outras pessoas, que é muito importante nos relacionamentos, sabe? Como que eu faço para, no meu contato com o outro, não haver um distanciamento, sabe? Porque às vezes a gente acha que o distanciamento é uma coisa inevitável, né, entre dois seres humanos. Tipo, se alguma coisa acontecer, que fatalidade, eu nunca mais falo com ele. Se eu contar uma má notícia, ela não vai gostar de mim, ele não vai mais querer falar comigo. Mas, na verdade, o distanciamento não é causado pelos fatos. O distanciamento é só causado por um descolamento de uma honestidade interna, uma honestidade emocional. Né? E que alguns professores de yoga colocam isso de uma maneira muito sábia nas aulas. Né? Então, esse vai ser o tema da nossa segunda sessão. Vou cantar o nosso mantra e a gente termina a primeira. Om Shanti Shanti Shanti.